Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje do programa BPK2B. Hoje acontece a última aula do módulo Gestão Geral. Lembrando que o programa BPK2B tem o intuito de proporcionar mentorias coletivas referente a diversos temas relevantes para as empresas. As aulas, elas são divididas por módulo, sendo que os assuntos definidos para cada módulo são abordados demonstrando um panorama geral daquele tema. Após a explanação dos conteúdos, ocorre um tempo para perguntas, onde o participante pode pedir uma explicação maior de determinado assunto, ou se for uma empresa residente, até uma mentoria individual referente àquele tema. O módulo Gestão Geral foi composto por 5 aulas e nele foi abordado os seguintes temas: gerenciamento de processos, planejamento estratégico, modelos de negócios, Canvas, e hoje, então, o fechamento do módulo com o case de sucesso do Bob's e da Bafs de Toledo. A nossa speaker de hoje é a Fibele Lanzanova, que é a sócia proprietária das franquias de Toledo, do Bob's e da Bafs, e vai comentar um pouquinho sobre a escolha do modelo de negócio, as boas práticas que tem feito para o sucesso das franquias. Olá, Fibele. Olá. Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo, sim. Obrigada. Fibele, antes de você começar, de eu passar a palavra para você, eu só gostaria de reforçar com as empresas residentes, para que elas se identifiquem com o nome da empresa, para que fique mais fácil da gente compilar a presença e assim ter a validação correta dos participantes. Tá bom? Obrigada, Fibele, boa aula. Obrigada, Josi. Eu vou compartilhar minha tela aqui, então. Deu certo? Ainda não. Agora tá indo. Uhum. Deixa eu achar aqui. Foi? Uhum, tá aparecendo, ele só não está em modo apresentação. Agora sim, agora tá ok. Então, boa noite a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite do Vitor, da equipe aí do Bioparque, em poder estar aqui hoje compartilhando com vocês, né, várias empresas que estão aí no Bioparque, sobre um pouquinho do meu dia a dia, na rotina que eu tenho na administração dessas lojas, que são 2 franquias, no ramo da alimentação, que é o Bob's e a Bafs. Então, antes de tudo, é importante deixar bem claro, né, reforçar com vocês o que é ser empreendedor. Empreendedor é aquele que toma iniciativa de empreender, de ter um negócio próprio. É aquele que sabe identificar as oportunidades e transformá-las em uma organização lucrativa. Então, é aquele empresário que quer, né, dar um pontapé na vida, assim, de montar a sua loja, o seu negócio e abrir o mundo, né, com essa perspectiva. Quais são as vantagens e as desvantagens, então, do empreendedor? Então, nós temos aqui as vantagens, como fazer o que se gosta, acima de tudo, trabalhar com o que se deseja, então tem que se identificar com o negócio que está disposto a abrir, dentro do possível, daí alcançando seus sonhos, suas metas pessoais, seus objetivos, é a vantagem também, né, do empreendedor. Ter autonomia e liberdade para decidir sobre os seus negócios. Essa liberdade também acaba refletindo num tempo maior com a família, né, nos seus horários, o dia a dia. E, por fim, e uma grande vantagem, é transmitir valores, é gerar um emprego para a sua equipe, né, com as pessoas que estão trabalhando com você, e essas pessoas com as suas rendas, né, geram também mais perspectivas. Em contrapartida, algumas desvantagens, né, como tudo, existem os 2 lados. Então, hoje nós temos muita
desvantagens significativas, que tudo depende do empresário, né, no empreendedor. Às vezes, a gente não consegue resolver tudo, né, foge um pouco do nosso alcance. Então, isso acaba dando um pouco, assim, um desânimo no dia a dia. Ainda mais agora com a época da pandemia, né, a gente tem enfrentado vários desafios, tem decretos municipais, estaduais, que acabam restringindo um pouco os horários de funcionamento, e isso nos gera uma incerteza do dia seguinte. Também a mão de obra, né, é difícil, muitas vezes, assim, ter a mão de obra qualificada, comprometida, a gente forma a equipe, treina aquela equipe, quando vê, aquela equipe, né, pede para sair ou acaba tendo que recomeçar um ciclo que é bem complexo, que é a questão da mão de obra. E, por fim, esse efeito psicológico, né, no empresário, no empreendedor, que acaba afetando em problemas, às vezes, de ansiedade, o estresse do dia a dia, tem aquele monte de boleto para pagar, né, e às vezes acaba tendo esses contratempos aí que não dá tanta tranquilidade, né, em cuidar da saúde. Então, assim, partindo do pressuposto que a pessoa já tem esse espírito empreendedor, e vem a discussão, né? Eu vou montar o meu negócio próprio ou eu vou optar por uma franquia, que é o que tem no mercado, né? Então, qual é o ponto, assim, que pode ser pensado como um negócio próprio? É a característica que uma pessoa mais dinâmica, aquele empresário que gosta de usar a criatividade, que quer moldar o negócio do seu jeito, né? Quer criar campanhas de marketing, quer criar produtos, quer inventar produtos novos, quer voltar e relançar algum outro tipo de produto no mercado, tem essa flexibilidade, essa liberdade de criar a hora que quiser. E tem mais agilidade nos processos, porque como é só ele que vai estar gerindo o negócio, né, no passar do tempo, alguns processos podem ser mais rápidos, não dependem de outras pessoas. Já a franquia, o que é a franquia, então? É um modelo de negócio em que uma matriz já desenvolveu um método, um sistema, um produto, e ela dá essa oportunidade de comprar o direito, né, de utilizar esse modelo já conhecido, desde que sejam seguidas as regras e padrões definidas por ela, né? Então, é uma cópia do que já tem nessa matriz para poder ter no seu próprio negócio. Aqui eu coloquei algumas logos, tipos assim de vários segmentos que a gente tem aqui em Toledo, já no ramo de franquia, desde o segmento da alimentação, calçados, vestuário, temos aqui também métodos de ensino, né, que está cada vez também mais abrangente na parte de franquia, estética também está sendo bem utilizado ultimamente, até colchões, produtos de limpeza, então é uma infinidade, cada vez mais a gente vê no mercado opções de lojas, né, de franquias, que antigamente não tinha. Né? Então, só um demonstrativo de quanto tem mesmo. E quais são as vantagens, então, de ter uma franquia? O modelo de negócio já foi testado. Então, essa é a principal vantagem que a gente enxerga, né, no dia a dia, assim, das lojas que são franquias, é ter um know-how daquela empresa que já passou por dificuldades, que já superou esses desafios, né, e que já atingiu um patamar de excelência. O ditado já tem o caminho das pedras, como se diz, né? A empresa já passou por tudo e está disposta a ajudar novas empresas que são iguais, no caso, a prosperar, no caso. O treinamento. Esse também é um item bem vantajoso, no meu ponto de vista, é um dos principais, porque a gente pode testar os conhecimentos na prática antes de abrir a nossa loja. Né, a gente tem acesso, no caso das lojas escolas, né, geralmente chamada de loja escola, que estão em funcionamento, e a gente tem acesso a todo o histórico da loja, ao sistema, aos resultados, a gente consegue fazer na prática, né, tudo que vai ter que ser feito depois na própria loja, sendo um teste, no caso, né, sendo treinamento. Fornecedores mapeados. Hoje nós temos no mercado uma gama de fornecedores de tudo quanto é procedência. Às vezes os fornecedores, né, você começa a usar e esse fornecedor não vai ter o volume que você precisa, ou não vai ter capacidade para atender todo o volume, ou a localização dele é muito longe, daí acarreta um custo maior de frete,
ou a qualidade também acaba sendo prejudicada por algum motivo. Então, todos esses fatores que acabam influenciando para manter o teu padrão do teu produto, e isso aí também já foi mapeado, já foi testado e foi homologado pela franqueadora. Então, isso compete a eles fazer todas essas etapas de supply, de qualidade, de recursos humanos para atender os franqueados. E isso cabe tanto a insumos quanto a equipamentos, né? Não é só na parte do produto final, para poder fazer, no meu caso, lá um sanduíche, né? Não é só na homologação do fornecedor do pão. Isso já foi feito até para o tipo de equipamento que eu estou usando para tostar o meu pão, né? Então, as peças que aquele equipamento precisa depois de manutenção, a mão de obra qualificada da equipe especializada da fábrica do equipamento para fazer uma qualificação. Então, tudo isso aí já vem pronto, né? Já tem o pacote daí da franqueadora pronto. Softwares próprios também é uma vantagem significativa. O software de gestão, né, da loja foi desenvolvido, testado, todo voltado para a loja. Então, toda a parte de produtos que eu tenho lá na minha tela, no meu software de venda, ele já tem uma lista técnica, né, que toda vez que eu for vender aquele produto, eu já sei a quantidade que vai ser abaixo do meu estoque. Então, tudo isso aí já veio também pronto, né, voltado para o meu modelo de negócio. Outras vantagens, um custo menor. Com o tempo, né, dependendo da situação do segmento, a gente consegue ver que pensar em montar um negócio do zero, né, é muito mais, demanda muito mais dinheiro, e muitas vezes até a divulgação da marca, para se tornar conhecida dentro do mercado, toda a parte de publicidade, o suporte também jurídico, financeiro, né, administrativo, tudo isso já foi desenvolvido e delineado pela franqueadora, e se eu for fazer isso tudo do zero, eu vou acabar gastando, às vezes, muito mais dinheiro do que o investimento numa franquia, dependendo do caso. E, consequentemente, então, menos riscos também, né? No momento que eu tenho um mercado amadurecido, que já tem essa marca conhecida, a rede já está consolidada. Eu gero menos incerteza no meu consumidor, porque é aquele padrão. O consumidor que vai comprar um produto aqui em Toledo, de uma franquia lá do Rio de Janeiro, é a mesma coisa. Então, ele já sabe, ele já conhece lá do Rio, então aqui talvez fica mais fácil dele comprar novamente. Então, essa incerteza do consumidor é uma vantagem quando você tem uma franquia. E assim como também o plano de negócios e planejamento estratégico, que a gente sabe que é importante para qualquer empresa, e isso também já vem definido pela alta direção da franqueadora, né? Cabe nós, no caso, concordar e seguir as regras. E, por fim, uma vantagem também bem significativa, que é a economia de escala, né? Toda negociação que os fornecedores fazem com a franqueadora, todo o custo com publicidade, a compra de insumos, tudo isso é feito em maior escala, né? Porque é para atender toda a gama de franqueados de lojas do Brasil, no caso no país, né? Ou até no mundo, dependendo do caso. Aí esses custos acabam sendo divididos e acabam saindo mais barato para todos os franqueados, né? Então, por exemplo, é muito mais fácil negociar a compra de 10 mil camisetas com um bom desconto, né? E dividir esse valor entre os franqueados, do que bancar sozinho o custo de 1.000 camisetas, por exemplo, né? Então, assim, todos esses itens são ações fundamentais para o sucesso de qualquer empreendimento, na verdade, né? Nenhuma empresa, hoje, qualquer segmento, vai escapar desses itens, né? Vai escapar de ter um fornecedor qualificado, vai escapar de ter que fazer toda o marketing, de bancar, né, a publicidade. Mas uma franquia já tem toda essa parte agilizada, né? Ela já vem com esse pacote fechado, digamos assim. Como se diz, né, toda moeda tem dois lados, qual que são as desvantagens, então, de uma franquia? A primeira desvantagem que a gente vê, assim, no dia a dia, até como administradores de franquias, é pouca flexibilidade, tá? O empresário, então, ele tem que ter um perfil para se adequar às regras, aceitar, tem que acatar que é aquela regra ali que foi estabelecida e ponto final, né? Eu não posso ir contra aquela determinada regra. E isso não é só no momento que eu abro minha loja, né? Muitos pensam, eu vou abrir minha loja e depois, né, eu faço como eu quiser. Não, na verdade, assim, a franquia, ela tem um ritmo
de auditorias constantes e permanentes. Então, assim, o franqueado tem que estar disposto a seguir aquelas regras desde o início e até o tempo que durar a sua loja. A escolha do ponto comercial, né? A gente vê, assim, muitas opções, às vezes, de pessoas que têm um bom imóvel, né, para instalação, não vai ter um custo de ocupação, depois para estar gastando com aluguel, mas a localização daquele ponto foi foi avaliado pela franqueadora e não é apropriado para o negócio, né? Então, assim, eu tenho uma sala comercial num bairro, quero colocar uma farmácia, digamos assim. Não, uma farmácia, né, é mais bem quista perto de um hospital, onde tem mais circulação de pessoas, né? Então, assim, também é uma desvantagem, às vezes, com o patrimônio que o franqueado possa ter. E, por fim, a pior, né, digamos assim, da desvantagem é a fração do lucro, né? Infelizmente, tem que ter a mordidinha ali do franqueador, né? E essa fração do lucro, assim, ela é sentida o tempo todo, né? Porque a gente paga uma taxa da adesão quando a gente compra aquela marca. Mensalmente, a gente também paga um percentual daí do nosso lucro, no caso, vai para marketing royalties, né? Que são as taxas universalmente conhecidas pelas franqueadoras. E quando termina o prazo do contrato, existe uma renovação, né, que a gente tem que pagar novamente aquela taxa bem significativa. Então, essa é, digamos, a desvantagem mais eminente. Eu trouxe uma tabela demonstrativa, bem recente, até 2019, 2020, que até pegou talvez um pouco do efeito da pandemia, de algumas marcas, né, bem conhecidas no segmento de franquias, e identificando quais são o ranking que aquela marca, qual é o ranking que aquela marca ocupa em números de PDVs, que são os pontos de vendas, né? Nós temos aqui a franquia, então, que ocupa a posição número 1 na tabela, é o Boticário, né, com mais de 3.600 lojas no Brasil. Em segundo, a gente tem o McDonald's, no ramo da alimentação, com 2.500, né, pontos de venda. E em terceiro, o Cacau Show, na parte de chocolate, com 2.300 lojas. A gente tem aqui, na última coluna, então, a variação que teve de abertura e fechamento desses pontos de vendas, né, de 2019 para 2020, e tem algumas que são bem significativas aqui em decréscimo, né, que nem a EMPM, a Jet Oil, que são as lojas de conveniências, né, anexadas aos postos de gasolina. Então, atribuído talvez ao efeito da pandemia, né, devido a todo o problema que a gente viu de ficar em casa, né, de não usar tanto mais automóvel, né, combustível para se locomover, ou trabalho de home office, né, que acabou ocasionando aí a nível nacional, mundial, no caso. Então, tem um significativo efeito aí negativo para algumas marcas. E como escolher, então, a marca da franquia, né? Existem tantas opções no mercado, tanto segmento, alguns segmentos tão atrativos, assim, que prometem, né, tantos lucros. Quais são os pontos, assim, que nós aqui no oeste aqui do Paraná, né, em Toledo, a gente identificou como importante, até pela busca das marcas que a gente trabalhou até implementar aqui em Toledo. O primeiro item, assim, que é importante é o perfil do empreendedor ser compatível com a marca, né? Então, assim, não adianta querer colocar algum negócio que você não se identifica com a marca, que você não vai gostar dela, você não vai saber falar bem dela, né? Você não vai querer defendê-la. Então, no dia a dia, na rotina, né, a gente tem que gostar do que a gente faz. Isso já é comprovado cientificamente, que tem que gostar do que a gente faz. Então, isso não muda na hora de escolher uma franquia, né? Por mais que já está tudo estudado, que pode ser mais fácil, alguns determinados pontos, é imprescindível você ter o perfil compatível com aquela marca. Segundo ponto, né, super importante, é o investimento, né? Tem que ter o investimento, o aporte financeiro compatível também com aquela marca. Esse aporte financeiro tem que ser analisado não só no início, né, do negócio, na abertura do negócio, mas também para bancar um capital de giro significativo, porque isso também interfere nas decisões, se vai ter financiamento, se vai precisar de um sócio. Então, a parte financeira é bem importante também na escolha da marca. A rentabilidade, o payback. Então, quanto tempo eu vou levar
né, para poder ter um pouco do meu dinheiro de volta já do investimento, quanto que eu vou ganhar de dinheiro e quando que eu vou ganhar. Então, isso aí também é bem importante, até para tomar decisões, né, que nem no meu caso, eu sou farmacêutica, né, formada já há mais de 15 anos, trabalhei muito tempo na indústria farmacêutica, trabalhei na Prate, inclusive, então foi uma decisão bem difícil na época de largar, né, a minha carreira de farmacêutica para cuidar do Bob's, no início, lá quando a gente tinha, foi a primeira loja. E a gente viu que se eu não fosse me dedicar ao negócio, no dia a dia, ter toda a minha dedicação full time, o nosso payback poderia ser muito mais longe, né? A gente poderia levar muito mais tempo para ter esse retorno financeiro, porque tem que ter dedicação, né? Tem que ter aquela famosa frase, o ouro do dono é que engorda o boi. Então, tem que ter dedicação do proprietário, mesmo sendo franquia, tem que ir lá todo dia, tem que estar presente com os funcionários, tem que fazer todo, né, o planejamento de metas, como qualquer outra empresa. Então, isso aí também tem que ser analisado no momento que você vai definir aquela marca. E as vantagens e desvantagens na cidade, né? Então, assim, como que está a concorrência naquele momento? Como que vai ser a escolha do meu ponto? Quanto que eu vou ter que investir também, além de todo o investimento, né, da franquia, tem mais a questão do ponto. É um fator também bem decisivo para escolher a marca daquela franquia que você deseja. Até puxando, então, esse gancho aí do que a gente passou já na minha escolha, no caso, né, de farmacêutica, e acabei indo para a parte, assim, de administração de franquias, eu convido vocês a fazer uma enquete aí no chat e responde aí se você já pensou, né, ou avaliou a possibilidade de abrir uma franquia, aqui, seja em Toledo ou qualquer outra cidade de origem de vocês. Se sim, qual foi o segmento que você pensou, né? Alimentação, calçado, sistema, ensino, enfim, qual foi o segmento? E se não foi até o fim, né? Qual foi o motivo que impossibilitou a execução desse teu plano, né? Desse teu projeto, ou que o fez desistir do assunto? Então, vamos interagir um pouquinho e responda aí no chat, depois vamos conversar, ver se tem alguma sinergia, assim, com a nossa história aqui do Bob's, da BAFS, que mais adiante eu vou mostrar mais um pouquinho. Vamos conversar um pouquinho daí sobre essas possibilidades. Então, chegando precisamente na marca, né, a escolha da marca Bob's e BAFS aqui em Toledo. Qual foi os itens que a gente levou em consideração? Do Bob's, que é a nossa marca mais antiga, é aquele gosto específico do hambúrguer, né? Eu e meu esposo, assim, em todas as viagens, né, a gente fez muitas viagens e idas em lojas, né, do segmento da parte de hamburgueria, de hambúrguer, um gosto bem acentuado, assim, para fast food, inclusive, né, americanizado, digamos assim. Então, sempre chamou muita atenção a questão do hambúrguer, né, a gente sempre gostou muito, gosta até hoje, né. Então, é aquilo que eu falo, de se identificar com a marca, né, buscar alguma coisa que você gosta, né, então a gente sempre gostou de hambúrguer. Aí, conhecendo, né, as lojas do Bob's, no caso, teve sempre uma ótima experiência de consumo na loja, né, aquele teste, assim, de ser o consumidor final, de chegar na loja, fazer o pedido, se servir, né, sentar, usufruir do pedido. Então, a gente sempre gostou da experiência do consumo do Bob's. A gente achou, assim, que os produtos, né, do Bob's sempre teve um sabor mais artesanal, e isso até hoje é um diferencial da marca. Não é tão não tem aquele gosto assim tão processado, né, que algumas concorrências assim tem no mercado. Então esse apelo mais artesanal, mais gourmet, assim, sempre acabou nos chamando atenção, né, na época. E como faz alguns anos já, né, dessa avaliação, seria um modelo de segmento da alimentação bem inovadora na época, né? Então o Bob's é a primeira loja de fast food aqui em Toledo, quem é mais antigo, né, sabe, e na época a gente estava bem empolgado quanto a isso também, né, que seria aquela atitude inovadora, né, de franquia e de fast food. E também analisando depois mais profundamente, assim, a história do fundador, né, nos mostra uma história bem bacana quanto à persistência do empreendedor dele, o espírito inovador também, porque ele foi o cara que trouxe a primeira máquina de sorvete, né, para o Brasil. Então foi ele, a máquina mesmo, aquela máquina
de sorvete, né, molinho ali, o ice cream, foi ele que trouxe. Então, isso também mostrou um pouco de compatibilidade, assim, com a nossa história, né, de trabalhar sempre com inovação, de gostar do novo, né. E claro que o capital investir na época também, né, conforme o porte da cidade era compatível. Então, foi um dos motivos que concluiu, né, que fechou o pacote, assim, de poder optar pela marca do Bob's. Já a Bafs, né, para quem conhece, a Bafs é aquela cantina que tem ali no Bioparque, né, no hall de entrada, era uma demanda mais específica. A gente tinha necessidade de atender uma demanda existente do Bioparque, em uma conversa que teve até entre o Dr. Luiz Liberato, né, de colocar uma cafeteria para atender a necessidade do Bioparque, e daí a gente acabou indo buscar qual seria o modelo de negócio mais compatível com a necessidade. E a gente descobriu a Bafs, então é uma rede especializada em ambientes corporativos, existem várias unidades da Bafs dentro de empresas grandes do Brasil, na Votorantim, na Volkswagen, na agência da Caixa Econômica em Brasília, tem uma unidade bem bacana da Bafs, no São Paulo Futebol Clube, também lá no estádio, também tem uma unidade bem legal da Bafs, e conhecendo também a estrutura, os produtos, né, que nem eu falo, a visita em loja, ter a experiência como consumidor, né, dentro da loja, foi uma ótima experiência, a gente gostou dos produtos, né, passou a se identificar com a marca também. E atendendo a outros critérios, assim como a operação em si, né, os produtos são diversos, são fáceis e rápidos de serem preparados, então, assim, a gente ia ter desde o início sabia que ia ser uma produção mais enxuta, um processo mais sucinto, né, mais resumido, então isso também foi um dos fatores que nos fez escolher a Bafs. E a variedade de preços, né, a gente tem preço mais acessível ao consumidor, né, que são que é os funcionários, o pessoal aí do Bioparque, os estudantes, os alunos, né, das empresas também que são incubadas. Então, tudo isso foi um fator que é positivo na escolha da Bafs, e bem como a facilidade para a gente expandir com esse mesmo modelo, né, dentro de todo o território do Bioparque. A Bafs hoje tem alguns modelos de quiosque, né, mais enxuto, que leva um custo-benefício assim mais atrativo, até tem um modelo de food bike, que é uma bicicleta, até tem a foto aí embaixo, a bicicleta, né, com o quiosquezinho assim, compacto, que a gente consegue daí ter essa flexibilidade de poder levar esse quiosque, né, mais ao longo do tempo, assim, que for acompanhar o crescimento do Bioparque. Dentro dos PDVs e produtos, então, são 2 segmentos de alimentação, né, como eu falei, o Bob's é a questão de hambúrguer e a Bafs é uma cafeteria. Atualmente, o Bob's tem cerca de 1.000 PDVs, são pontos de vendas, né, no Brasil. Então, são lojas mais localizadas em shoppings, aeroportos, ruas mais movimentadas, e a Bafs é um pouquinho menor, né, tem em torno de 70 PDVs, como eu falei, distribuídos também em estações de metrôs, né, em São Paulo tem muitas unidades da Bafs nas estações de metrô, nas empresas, né, no interior de grandes empresas, aeroportos também começou uma expansão bem significativa da Bafs em aeroportos, e ruas de alto fluxo de pessoas, que nem uma 25 de março, em São Paulo também tem, e aí assim por diante. Ambas marcas possuem cardápios bem variados, né, a gente tem os hambúrgueres, sorvete, sobremesas geladas, vários tipos de salgado, doce, bebidas quentes, então é uma gama de produto. E os investimentos são variados conforme o modelo de loja. Tem lojas, né, inline, que é na rua, tipo a nossa do Bob's aqui é inline, categoria inline, mesmo estando dentro de um shopping, né, como ela tem abertura para a rua, então ela é inline. Tem o modelo de drive-thru, né, que é a questão de não ter que sair do carro para poder ter o atendimento. Food court, que são aquelas mais enxutas dentro de praças de alimentação de shopping. E o modelo de quiosque. E a mesma forma a Bafs, né, desses mesmos estilos e esses mesmos modelos, assim. Como que se dá o processo de implantação, então, da franquia? Basicamente, assim, tanto para o Bob's quanto para a Bafs, é nessas etapas aqui. Então, eu creio que, e pelo que a gente já também pesquisou em outras marcas, é mais ou menos o mesmo processo de implantação. Inicialmente, você tem a aprovação pela alta direção da rede, então é feita uma reunião para a rede, né, geralmente é o CEO da marca, participa dessa reunião,
para conhecer o perfil do futuro franqueado, né, do candidato a comprar a marca. Essa aprovação, ela se deve justamente pelo fato, assim, que eles solicitam, né, uma atenção, dedicação do proprietário, né, para ter mais sucesso no negócio. A assinatura da COF, a COF é um documento, né, chamado Circular de Oferta de Franquia, um documento obrigatório até na negociação com a franquia. Nessa COF, nesse documento, existem todas as informações que são imprescindíveis para a pessoa saber, conhecer a marca e poder assinar o contrato depois. Então, lá vai trazer quantas unidades de lojas são abertas, quantas que foram fechadas, qual que é o faturamento médio, né, mensal, anual, qual que é a margem de lucro. Então, assim, é um livro aberto, né? São informações que realmente devem ser fidedignas ao negócio, porque o franqueado realmente vai assinar aquele contrato ciente dos riscos, né, ou não do negócio. Então, ocorre essa assinatura desse documento, na sequência, a assinatura do contrato com a franquia e pagamento da taxa, né? Então, já tem aquela mordida bem significativa, assim, no começo, né, da rede. Então, feito isso, a marca já é sua, então, digamos assim, e você pode partir para o ponto número 2, que seria a escolha do ponto. No nosso caso aqui em Toledo, né, no Bob's, a gente buscou vários pontos, né, vários endereços, assim, de movimentação, que fosse interessante, e na época teve uma oportunidade, uma mudança que teve no shopping. Quem é mais antigo aqui da cidade sabe que onde tem o Bob's hoje, tinha um mercado, o supermercado Lunite, e daí aquele mercado fechou, né, tinha aquele canto lá na época do shopping vazio, uma sala enorme, né, e não tinha muitas oportunidades de negócio para aquela sala. E na conversa, na discussão, né, com a oportunidade do Bob's, a gente conseguiu fracionar aquela área, que no início era muito grande, né, do Bob's, e teve uma transformação bem significativa naquela entrada do shopping lá. Antes não tinha aquela entrada, né, quem é mais antigo lembra, deve lembrar, e foi uma oportunidade bem, bem bacana. E já da BAFS, né, a gente atendeu a demanda, a necessidade do Bioparque, e foi o endereço já localizado ali no hall da entrada, então, né, do prédio Charles Darwin. No item número 3, na sequência, então, depois de escolher o endereço, a gente parte para a abertura da empresa, né, para ter o CNPJ e a conta bancária, então, de pessoa jurídica. Essa etapa, assim, é nessa sequência, basicamente, porque depois já vai começar toda a sequência de construção, propriamente dito, né, das lojas, e tudo isso vai precisar do CNPJ, assim como qualquer outra empresa. Então, a contratação dos fornecedores para compra dos equipamentos e sistemas, né, lembrando que são os fornecedores, né, homologados pela franqueadora, então, desde a compra de material de escritório, computador, equipamento, no caso, assim, lá, né, do Bob's, a máquina de sorvete, a máquina de fritar o hambúrguer, a chapa, no caso, o equipamento de fritar as batatas, né, o post-mix do refrigerante. Então, tudo isso é um portal, tem um portal, um portfólio com esses fornecedores, e daí a gente começa a fazer todo o contrato, né, que alguns equipamentos são importados, a máquina de sorvete, no caso, também, a chapa também, vários são importados, e daí tem todo o processo de importação, tudo isso leva um tempo. Então, é importante, assim, já delinear, né, desde o começo, a questão do tempo para poder abrir a loja. E contratação de sistemas, né, o sistema informatizado também é homologado, então demanda um pouco mais de tempo para poder fazer essa contratação. Aí começa a obra civil, né, que é a aprovação dos projetos de engenharia e da arquitetura da rede também. O engenheiro vem, visita o ponto, faz o projeto, começa a acompanhar a execução, né, faz a vistoria da obra de forma frequente, até finalizar e ser aprovado. Quando estiver quase finalizando a obra, assim, que tem uma perspectiva de inauguração, a gente faz os treinamentos, né, até porque não adianta fazer muito tempo antes, porque daí até lá muda o produto, tem campanhas novas, tem lançamentos, e daí a gente perde todo o ensejo daí do treinamento. Então, acontece treinamento em meados, né, no caso do Bob's, a gente ficou 90 dias em Curitiba, na loja escola lá de São José dos Pinhais,
E uma semana antes da inauguração, a gente tem um Family Day, que a gente leva toda a família, né, para a nossa loja e a gente faz os lanches, né, para poder testar também em loja. E no caso da BAFS, como é uma operação mais enxuta, a gente fez o treinamento localmente mesmo. Vem o pessoal ali de São Paulo, acompanha um pouco antes da inauguração, e durante a inauguração também ela acompanhou o andar da inauguração. Então, por fim, no item 7, ali a gente tem a inauguração das lojas. Agora eu vou me deter um pouco mais no dia a dia, né, falando, assim, detalhes aprofundados e boas práticas, né, o funcionamento, como se dá, e as boas práticas daí, mais do Bob's, que é uma operação mais complexa, né, tem mais recursos, assim, para poder estar apresentando para vocês. Sobre a história, eu já contei um pouquinho, né, então ambas as empresas são 100% nacional, né, não tem nenhum aporte estrangeiro, no caso. A BAFS, ela é um pouco mais nova, né, de 1978, e o Bob's, que é mais antigo, que foi fundado pelo Robert Falkenburg, né, chamado de Bob. Ele era norte-americano, jogava tênis, nas viagens daí que veio para o Brasil, ele conheceu a esposa, acabou se mudando daí de Nova York para o Brasil, e daí trouxe dos Estados Unidos a tecnologia, né, do fast food, através do milkshake, principalmente, que é o milkshake, né, é o carro-chefe, no caso do Bob's, né, e com cachorro-quente e hambúrguer na época, lá em 1952, né, então foi a primeira lanchonete de fast food do Brasil, ser instalada em Copacabana, no Rio de Janeiro. O Bob's passou por uma mudança bem significativa em meados de 2015, 2016, mudando totalmente, assim, a oferta, como se diz, né? A oferta antiga, tanto na logo quanto na aparência dos equipamentos, para a oferta nova. Nessa oferta nova, a gente vê, assim, a modernização, né? Uma transformação digital e moderna, onde foi inserido os menus digitais, né? Que tem, comunicando o mix de produto ideal para cada horário, então tem aquela questão de manhã, do meio-dia, à noite, vai mudando, tem toda essa versatilidade. O refil de molhos, que é também um item bem satisfatório, né, dentro do Bob's, porque tem o cliente tem 4 tipos de molho para se servir à vontade, né? O refrigerante também é à vontade, tem o refil de refrigerante, autosserviço de refrigerante, e o autoatendimento, que permite a personalização do pedido, né, sem o uso de atendente. Então, até é bem interessante, assim, porque o Bob's foi a primeira marca que instalou esse modelo de pedido, né, no Brasil, que é o Via Totem. Hoje, né, quase todas as marcas de alimentação têm, do ramo, né, de fast food, mas o Bob's foi pioneiro aqui no Brasil em inserir esse modelo de pedido. E então a gestão em boas práticas, né? Como qualquer outra empresa, que seja do ramo de franquia ou não, o primeiro passo para fazer a rotina do dia a dia, para ter a gestão, né, de boas práticas, é saber que nada acontece da noite para o dia, né? Ou seja, até que você começa a ver os resultados, né, do sucesso do seu negócio, é preciso investir, é preciso se dedicar, é ser constante nas ações, né? Às vezes, assim, você acha que está tudo certo, quando vê, tem que recomeçar, tem que, né, conversar de novo com a equipe, tem que planejar novas metas. Então, assim, é um trabalho árduo, né? Não é nada fácil. Então, volto a falar que se identificar com a franqueadora, né, o tempo todo é crucial. Não adianta a gente achar que porque já tem a franquia, já está resolvido, né, já está em sucesso, porque não é assim que funciona. E isso tem que ser transmitido do franqueado para o funcionário, né? Não adianta ficar só na cabeça do proprietário o que tem que ser feito. Isso aí tem que ser disseminado, né, para toda a equipe. E estar atualizado, então, com todos os materiais que a franqueadora disponibiliza, né? Eu vou mostrar mais adiante como que acontece isso no dia a dia. É importantíssimo ter isso todos os dias, né? Ou, resumindo, gostar do que se faz, né? Tanto quanto no ramo da alimentação ou não, né? Que nem eu falei que eu sou farmacêutica e mudei, né? Fui para o ramo da alimentação, mas eu amo o que eu faço, então, assim, tem que gostar do que se faz, né? Entender visão, missão e valores da empresa e disseminar isso o tempo inteiro. A gestão operacional, então. No ramo de franquia, a gestão operacional se resume à padronização,
né? O que quer dizer isso? É fazer conforme o padrão, tá? Então, nós temos o portal Clube Bob's, que é uma plataforma online. Nessa plataforma são inseridas todas as atualizações que vêm lá da rede, né, para ter toda a interação e o suporte. Agora, com a pandemia, então, mais do que nunca, é acesso constante das informações, dos informativos, dos lançamentos que tem de marketing, as campanhas, né, que ocorrem a nível nacional, entre os PDVs. Então, existe, assim, algumas premiações e competições que a franquia disponibiliza, lança, né, para o pessoal, e tudo isso é online, é constante a busca de informação nessa plataforma, e ela é muito interativa, porque ali tem os vídeos, tem os cases de sucesso, né, são ideias compartilhadas com outros franqueados a nível nacional, e tem os rankings de venda, daí tanto de ticket médio, o total de clientes, de vendas. Então, aqui até uma curiosidade para vocês, nós temos a loja aqui em Toledo, que felizmente, assim, a gente tem ficado quase sempre em primeiro lugar no Paraná. Mas existe a loja daí de Umuarama, Drive de Umuarama, que também é bem competitiva, assim, a gente tem uma rivalidade, assim, todo mês a gente acompanha para ver quem que ficou em primeiro, né, na região do Paraná. Então, isso é uma competição saudável, sabe? É muito legal, assim, ter acesso a essas informações, porque a gente consegue visualizar o nosso desempenho, né, a nível nacional. Então, case, né, dos outros franqueados, assim como qualquer informativo de mudança, vai mudar o fornecedor do copo, vai descontinuar o molho daquela marca, vai incluir outra marca daquele molho. Então, tudo isso é online, é acessado todo dia. Só para ter uma noção, então, são várias sessões, né, nesse portal, que inclui os conhecimentos, desde a parte de produto, expansão, financeiro, jurídico, marketing, qualidade, recursos humanos, supply, toda a parte, então, de funcionamento da loja como um todo, está distribuído nesses canais, nessas sessões do Clube Bob's. Gestão de pessoas, então, é importantíssimo começar com esse item da sessão do Clube Bob's, porque a gente sabe que sem as pessoas, né, a gente não evolui. A gente precisa da equipe, a gente precisa ter acesso às novidades, às informações e repassar essas informações para a equipe, para a base, né, que é quem está ali atendendo o cliente no dia a dia, que é quem prepara o sanduíche, que é quem faz a limpeza, né, dos materiais, é quem organiza a loja, quem fecha a loja. Então, tem que cuidar dessa parte como o item número 1, né? E é através da Universidade Corporativa, que tem dentro da BFFC, né, que é a franquia, que acontece essa ramificação dos procedimentos, tá? Então, no portal Bob's, ali a gente tem a biblioteca, que é onde está disponibilizado todos os MOPs, que são os manuais de operação de cada sessão. Então, eu tenho lá a sessão da batata, a sessão das bebidas, a sessão do caixa, a sessão de chapa, a sessão do apoio, a sessão do delivery. Eu tenho todas as sessões disponibilizadas em manuais, que ficam online, atualizados, e a gente imprime daí esses manuais, disponibiliza para os funcionários, né? Nosso gerente imprime, faz a leitura em conjunto, para ver se todo mundo entende, né? E ainda no fim tem um checklist que testa os conhecimentos, tá? E daí esse treinamento, digamos assim, ele acontece, né, tanto para novatos quanto para quem já está na equipe, até como reciclagem do conhecimento e para manter o padrão, né? Que nem eu falei, o item, a classificação principal, assim, é a padronização dos procedimentos. Então, ter acesso a esses manuais e testar eles em prática é importantíssimo manter a padronização. Então, através da Universidade Corporativa, tem os treinamentos digital e impresso, né? Como eu comentei, sendo novato ou não, com essa reciclagem, manutenção dos conhecimentos, como é que de fato acontece? Todo mês, então ele é mensal, existe esse checklist no online, que o funcionário entra com um login e senha, ele faz a série de perguntas, né, sobre por exemplo, aqui eu citei, por exemplo, o treinamento de pães, né? Então tem todas as informações necessárias para atender os padrões, as regras dos pães, né? Então, ele vai, de acordo com o nível hierárquico dele
o cargo dele, tem o atendente, tem o monitor, tem o assistente, tem o gerente. Então, ele tem uma série de perguntas para aquele cargo dele, ele vai acessar esse checklist online, que começa daí a contar um tempo, para ele poder responder as perguntas, e vai ter daí no final o total de acertos. Então, a gente usa esse recurso, né, de treinamento para manter a padronização, reciclar os conhecimentos e também até como uma campanha, uma disputa assim saudável para eles, no sentido que quem faz todo o treinamento do mês, no mês seguinte pode ou ganhar alguma bonificação, ou, por exemplo, teve um mês lá que eu fiz o pagamento de salário no dia 1º, né, se todos a equipe fizesse o treinamento no dia 1º já ia ter o pagamento de salário, não no 5º dia útil, como é a regra no caso, né? Então, é uma ferramenta, assim, que nos dá, como gestor, oportunidades de melhorar cada vez mais, né? A questão do engajamento da equipe no quesito treinamento, né? Poder mostrar para eles o quanto é importante estar sempre treinado no que eles estão fazendo. A gente tinha vários treinamentos presenciais, né, regionais, só que com a pandemia, infelizmente, isso foi cortado, né, e passou a ser online. Então, existem todos os treinamentos ainda virtuais, que a gente chama de Hangout, né, e estão da mesma forma como acontecia antes da pandemia, até agora, como facilitou bastante a questão da internet, né, do online, nós temos até mais opções e mais frequentemente sendo realizado esses treinamentos online com os patrocinadores, inclusive com os parceiros, né, que nem Coca-Cola, a gente teve agora recentemente um treinamento bem legal, então isso aí também tem facilitado bastante a manutenção da padronização em treinamentos. Através da Universidade Corporativa também a gente tem os recursos humanos online, né, toda a parte de seleção, processo seletivo para vagas novas, ou então para uma seleção interna, eu tenho um atendente que está se destacando, eu quero promovê-lo a monitor, né, então eu tenho esse recurso dentro do meu portal do Clube Bob's, que é o portal RH, lá eu tenho os formulários para preencher, as aptidões, né, as ferramentas usadas para desenvolvimento de pessoas, DISC, ou então avaliação de desempenho frequente, a cada 3, 4 meses a gente faz a avaliação de desempenho para dar os feedback. Então, todo esse pacote de recursos humanos, né, também eu tenho disponível dentro do Clube Bob's, da plataforma RH, e tenho também acesso com a minha consultora de campo, a qualquer informação, qualquer dúvida que eu tiver, com a psicóloga lá da rede também, que fica no Rio, se caso eu precisar fazer uma reunião online com ela, né, alguma avaliação assim mais específica, a gente também tem a psicóloga junto para estar fazendo essa avaliação. Dentro da rede nós temos os níveis hierárquicos, então, de atendente, monitor, assistente, gerente e gerente. Isso por turno daí, ou então dependendo da loja, né, conforme vai a necessidade. A plataforma também bem importante e usada pela gente, assim, no dia a dia, é a de pesquisa, desenvolvimento e marketing. Por quê? Porque ali eu tenho todos os lançamentos que estão sendo elaborados pela franqueadora e que vão ser lançados daí a nível nacional, né? Esses lançamentos aí envolvem toda a questão de comunicados, qual que vai ser o fluxo, quando que eu vou receber, né? Agora a gente teve recentemente o lançamento dos bonequinhos Friends, né? Da série Friends, então foi uma expectativa bem bacana, a gente sabia que ia ser no dia 27 de maio, teve toda a organização prévia daí para poder receber e fazer o lançamento. Todo o material digital é disponibilizado daí nesse portal, né, sem custo, quer dizer, o custo já está intrínseco, né, mas eu consigo acessar todo esse material digital, eu posso mandar imprimir, alguns itens eu recebo já impresso também, mas muitos eu posso mandar imprimir, como eu quiser, eu tenho essas artes disponíveis, então, como eu quiser. E a nossa loja, no caso, até é bem gratificante, assim, informar, né, comunicar, é uma loja piloto aqui da região do Sul, e o que quer dizer loja piloto? É uma loja que vai receber, né, que recebe produtos antes de ser lançados a nível nacional. A gente vai receber até agora no final do mês de junho o Petit Gâteau, né, como um teste para ver na região sul, que tem mais frio, né, como que vai ser a aceitação, como que vai ser a saída, como que vai ser em loja o desempenho desse produto.
E a gente também tem o Liberato como membro do grupo técnico de trabalho nível nacional, né? Ele participa dessas reuniões do GT de marketing, então podendo compartilhar, dar ideias, né? Ser ouvido, no caso, quanto a ideias, que às vezes é ouvida, é aceita, é acatada e é colocada em prática. Também é bem gratificante para nós isso, porque, como eu falei, a franquia tem esse engessamento, né, quanto a alguns itens, alguns pré-requisitos, assim, que acaba sendo engessado e que a gente não consegue ter essa flexibilidade. E no caso do marketing, a gente já tem esse GT, né, esse grupo de trabalho, que é a nosso favor, no caso. Falando em produção e qualidade, então, nós temos, né, dentro do Bob's, vários fornecedores que são homologados, né, então, em termos de marcas, né, digamos, a Hellmann's, Nescafé, Ovo Maltine, Nestlé, JBS, né, na parte de carnes, e só que todos esses fornecedores, essas marcas, elas são compiladas, digamos assim, num distribuidor logístico, que é a Martin Brauer. Então, como que se faz a questão de pedidos, né? Imagina só no dia a dia, assim, que é uma das vantagens, inclusive, também, essa questão de ser mais fácil o pedido de compra. Ao invés de eu ter que lidar com o fornecedor, né? O representante da marca lá do Vomaltine, o representante da Nescafé, o representante da Fazenda do Futuro, o representante da JBS, fazer o pedido individual de cada item, eu tenho tudo isso num portal, né? O portal do Martin Brau, e que daí ali eu tenho a tabela de itens, né, de insumos, a quantidade, o valor, e conforme eu tenho minha demanda, eu faço meus pedidos de forma frequente, né, 2 vezes por semana eu posso fazer esse pedido conforme a demanda que eu tenho. E eu faço daí nesse portal e recebo uma vez, tudo junto, né, então esse distribuidor logístico, ele facilita bastante na rotina do franqueado nesse quesito. E fora a Martin Brauer, eu tenho só a Coca, que é a parte de bebidas, né? E a Brahma, então, a parte do chopp. Então, basicamente, eu tenho esses 3 fornecedores, né? E a parte de insumos locais, que fica só para hortifruti, né? De alface, tomate, assim, coisa que é mais simples no caso. Toda a embalagem também vem pelo distribuidor logístico. E tem esse portal de pedidos que ajuda bastante a fazer o gerenciamento, a gestão de estoque, no caso, né? Na Bafs também é assim, acontece essa gestão através da Uai Salgados, que é a marca, né, dos salgados, e daí as partes de bebidas que eu tenho na Coca-Cola e na Nescafé também, que são os fornecedores homologados da rede. A parte de sistemas, né, como eu falei, assim, uma das vantagens é ter o sistema já desenvolvido e voltado para o negócio. Ele é um sistema 100% auditável, né? Ele é um livro aberto, digamos assim, como se diz. Ele tem um acompanhamento remoto via aplicativo, eu consigo acessar nesse momento, por exemplo, quanto que está vendendo lá na loja, quanto que eu vendi ontem, qual foi o item que eu mais vendi, qual é o preço, que valor que está meu ticket médio hoje, e esse acesso também a franqueadora tem lá na parte de compilação de dados, né, a todo momento. Só que para isso acontecer, eu preciso ter a alimentação do sistema, né? Não adianta eu ter um sistema todo voltado para o meu negócio se eu não tiver fazendo corretamente a alimentação dele. Então, é necessário, imprescindível, eu lançar todas as minhas notas fiscais, né, dos fornecedores, desde do cupom ali do mercado, do tomate que eu comprei, eu lanço esse valor, ele é compilado daí nas minhas notas fiscais de entrada. Todos os meus cupons de vendas são emitidos, né, para poder dar baixa daí da minha venda. Eu tenho fichas técnicas dos produtos atualizadas, então, assim, se eu vendi um Big Bob, eu sei que vai dar baixa num pão supremo Big Bob, vai dar baixa no hambúrguer usado nele, vai dar baixa na cebola, no tomate, em toda a composição que vai no sanduíche, vai dar baixa. E o que não for venda de produto final, de cliente final, eu tenho que dar baixa no estoque também. Por exemplo, desperdícios, né, um retrabalho, uma perda, um consumo de funcionário, que às vezes a gente faz as campanhas, né, de funcionário, de uma gratificação, de dar lanche para o funcionário, tudo isso aí tem que ser lançado para eu ter uma gestão de estoque
fidedigna ao que realmente está acontecendo. Eu poder entrar no meu sistema, eu saber que eu vendi tanto, né, daquele item e comprei tanto. Então, aquele balanço ali no final do mês, o meu estoque vai ser fiel ao que realmente aconteceu. Fechamento dos caixas também tem que ser correto, né, para poder depois fazer o meu DRE no final do mês. E assim como contagem diária, semanal e mensal, que a gente tem estabelecido, até por requisito da franqueadora, alguns itens essenciais, para poder analisar a questão de desperdícios e manter a padronização de todos os itens. Aqui, só para curiosidade, então, no Bob's, nós temos a Lynx, né, um sistema até bem conhecido na rede de fast food, o Subway tem, 10 Pastéis tem, várias outras empresas do ramo de fast food tem a Lynx e o Degustion, que é o aplicativo remoto, e na Bafes é a GZ Sistemas. Então, basicamente, a mesma coisa das duas marcas. Gestão financeira, né, do dia a dia. Então, como eu comentei, existe muito pensamento equivocado quando um franqueado, né, de posse da sua loja pensa, é franquia, certeza que vai dar lucro, isso aí, né, tem tantas lojas, não é a minha que vai fechar, tá tudo certo, eu não vou precisar me dedicar tanto, isso tá totalmente errado, né? Eu falo que, assim, de novo, é o olho do dono que engorda o boi, e na franquia não é diferente, não é porque, né, já foi tudo estudado, tem o caminho das pedras, como se diz, que não vai ter dificuldades, não vai ter erros, né, não vai ter necessidade de estar junto o tempo todo, de se dedicar tanto. Então, justamente assim, para ter um lucro, né, da empresa, independente se é franquia ou não, vai depender de vários fatores, né? No caso da franquia, o principal fator que vai depender para manter um lucro, né, dentro da margem almejada é o rendimento, é o padrão de cada item. Que nem eu falei, é tudo estudado, tem todos os procedimentos, mas são as pessoas que estão ali fazendo o sanduíche, são as pessoas que estão fazendo, né, as atividades. Então, é importante conseguir manter esse padrão para ter os resultados assertivos. Né? É importante, além disso, além de ter por que é importante? Além de ter o resultado financeiro satisfatório, o padrão é que vai manter a qualidade do produto para o consumidor, né? Então, eu não posso desperdiçar muito insumo, porque eu vou estar, né, desperdiçando dinheiro, no caso, mas também eu vou estar afetando a qualidade daquele produto que já foi aprovado, né? Então, a relação consumidor e franqueado é o tempo todo. Peguei alguns exemplos aqui que demonstram, por exemplo, assim, eu quando fui fazer o meu treinamento em Curitiba, eu conheci um equipamento, um utensílio, na verdade, de cozinha, que é o fatiador de tomate. Eu nunca tinha visto um fatiador de tomate. É uma lâmina, é um conjunto de lâminas que você coloca o tomate ali, puxa um gatilho e sai todas as fatias na mesma espessura de 5 centímetros, né? E eu pensei, nossa, mas por que eu vou comprar um equipamento que custa R$ 2.000, né, o fatiador de tomate na época, se eu posso cortar na mão? Mas é aquela questão do padrão, né? Se eu deixar na mão do meu funcionário cortar uma fatia de tomate, a quem é mais, né, com olho maior, vai cortar uma fatia mais espessa. Quem é mais econômica vai cortar a fatia mais fininha. Só que, ao mesmo tempo, o consumidor vai receber um sanduíche, ora com uma fatia grande, ora com uma fatia pequena, né? Então, assim, existe todo essa tecnologia, digamos assim, que é crucial no dia a dia de seguir os padrões. E, se for analisar, se eu não tiver esse fatiador de tomate afiado, ele também não vai funcionar. Então, não vai atender o número de espessura de fatias e não vai funcionar. Da mesma forma, a máquina de sorvete, ela tem que estar em perfeito estado de funcionamento, tem que estar qualificada, ou tem que fazer pegar a baunilha e fazer um tratamento prévio com ela, ambientar ela na temperatura que ela vai ir para a máquina, para atingir o overrun, que é o percentual de ar que a incorpora na massa durante a execução do sorvete. Tudo isso é dinheiro, é lucro, né, que às vezes pode estar indo para o lixo, como se diz, né, ou não, no caso, pode estar indo para o consumidor, e é o padrão de qualidade do produto que está sendo afetado aos olhos do consumidor. Então, é importantíssimo
tá sempre no dia a dia acompanhando e reforçando tudo que os padrões que a franquia já estabeleceu. E, então, dentro da gestão financeira, nós temos ainda a divisão do percentual de lucro, né? Ou do faturamento. Nós temos as taxas de royalties e fundo de marketing, geralmente é cerca de 10%, algumas franquias, né, é um pouco menos. Nós temos o CMV, que é bem conhecido até, como em outras lojas também, o custo médio de venda, então é quanto que a gente paga os insumos e quanto que a gente vende. Aí também entra a questão do padrão, né? Se eu tenho uma variação de 30% a 40% de CMV, se eu não seguir os padrões, essa margem é distorcida, e daí eu vou ter um prejuízo maior ou menor, né? Vai depender da padronização, então, da minha rotina, e também vai depender da negociação com os fornecedores, que fica a cargo da franqueadora, né? Então, tudo isso é importante manter nessa margem. Custos fixos, né? Assim como qualquer outra empresa, então tem o custo de ocupação, folha de pagamento, internet, telefone, sistema, tudo isso também é igual. E assim como os custos variáveis, né? Que pode mudar um pouco e pode trabalhar em cima de algumas economias, que nem energia, né? A franqueadora mesmo estabelece um dos procedimentos cruciais, né, para manter a margem de lucro, é a hora que a gente liga os equipamentos. Então, tem equipamentos que demandam mais energia para entrar em funcionamento. Esses equipamentos podem ser ligados num tempo antes da abertura da loja. Tem alguns que eu posso ligar na hora que eu vou fazer o meu produto, que não interfere. Então, tudo isso também tá tabelado, tá até no meu painel de energia, lá tem certinho qual que eu ligo antes, qual que eu ligo depois, quanto tempo eu ligo antes ou depois, para ter um custo de energia adequado. E o que pode sobrar, então, né? Assim como qualquer outro negócio, vai depender das vendas, vai depender da adesão de promoções. Eu posso ter um ticket médio maior, né, com uma promoção um valor não tão de promoção, ou eu posso ter também mais ticket, mais total de cliente com aquela promoção, e ao mesmo tempo vou ter um volume de venda melhor. Então, tudo isso vai depender para eu ter meu ponto de equilíbrio, né, de volume de venda, e ter uma margem do que sobrar em cima do que vai ser meu lucro, no caso, né? Tudo isso vai compor o meu DRE no final do mês, que nem eu falei, para eu poder ter esse DRE fiel ao meu negócio e planejar ações, né, para melhorar o desempenho. Eu tenho que ter todos esses itens alimentados adequadamente, né, planilhados. Eu tenho, no caso assim, a gente tem a planilha e tem também no sistema, né? Então, a partir do sistema, a gente planilha tudo, que é o penny profit, como se diz, né? É cada centavo que foi gasto, que foi investido, a gente planilha, né, para saber realmente como é que está o nosso DRE. Então, tudo isso não é novidade para quem é empresário, né? Para quem quer ter uma empresa, isso aí também não muda de franquia ou negócio próprio, mas é crucial ter essa gestão financeira no dia a dia. Todo dia, assim, qualquer centavo que for solicitado, né? No caso lá da equipe, eu preciso comprar tal coisa, tá, mas e por que vai comprar tal coisa? Já foi comprado tal dia, né? Por que não cuidou? Ou então, vamos tentar fazer outra coisa para cuidar mais, né? Tudo isso tem que ser o tempo todo, né? Só, então, assim, como eu coloquei inicialmente, não só na abertura da loja, mas as certificações e auditorias são realizadas o tempo todo. Nós temos dentro do Bob's as auditorias internas, que é feita pela própria franqueadora através do consultor de campo. Ele vem na loja, faz visitas, né, esporádicas à loja, com o portal de excelência, que é um questionário que avalia tudo, desde jardim, iluminação, equipamento, reclamações, produto, sistema, documento, tudo isso é analisado e até usado como para manutenção da franquia, né, da loja, como também para premiações, né? Quanto maior a sua nota no portal de excelência, mais chance tem, assim, para poder ganhar alguma premiação. E a gente tem também as auditorias externas, que é realizada pela Rota, é uma empresa contratada, né, a NSF Auditoria, no caso, audita a loja, ela é uma empresa conhecida até a nível nacional, ela audita processos até para certificação da FDA, né, aqui no Brasil, e todos os processos e documentos são auditados por ela.
que é a rota. E dentro da Universidade Corporativa, que a gente tem o CRPTO, que é o Centro de Referência de Pessoas e Treinamentos de Operação. Então, assim, a universidade vem na loja, audita todos os processos, todos os documentos, a equipe, e certifica se a loja está apta a ser uma loja escola, né? Ou seja, a loja que está toda de acordo com os pré-requisitos, com os padrões, para ser uma loja escola. E a nossa loja, aqui em Toledo, ela é a única loja escola na região sul. Então, pegando o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a nossa loja é a loja escola. Quer dizer o quê? Que todas as novas lojas do Bob's, que estão para serem abertas aqui na região sul, vão ter os seus funcionários treinados na nossa loja. A gente já teve lojas de Guarapuava, que passou por treinamento, Cascavel também passou por treinamento, ano passado teve o de Maringá, também passou aqui na nossa loja. Então, tanto a equipe que vai operar, quanto os franqueados passam por treinamento na nossa loja. É muito gratificante, assim, é uma honra até falar isso, porque é a única loja, né, na região sul, é muito bom isso. E pegando, então, essa parte de certificações, é só para ir finalizando aqui, algumas premiações que a nossa loja teve aqui também em Toledo. Em 2018, 2019, a gente foi destaque empresarial, né, do Prêmio de Toledo, no ramo de lanchonete fast food. Então, desde 2018, também a gente é CRPTO da região sul, que é a loja escola, né? E a gente já teve também, ficamos em segundo lugar no Top 10 Brasil em 2018, que é a campanha nacional que acontece, né? Aquelas premiações, competições que eu comentei. A gente ficou em segundo lugar em 2018, a nível nacional, que daí a rede premia e avalia várias lojas em diversos indicadores, né? E a nossa loja ficou em segundo lugar também, foi bem legal. E a gente já teve também 2 cases de sucesso apresentados em convenções nacionais, com apresentação presencial, quando as convenções ainda eram feitas presencialmente, foi em 2018, 2019, que 2020, né, já começou a não ter mais essas oportunidades devido à pandemia, mas é muito gratificante, assim, também uma loja relativamente nova, né, com 4 anos de mercado, tá já com essa gama de premiações. A pandemia, né, nos trouxe desafios, como todo mundo sabe, todos os ramos foram afetados, o novo normal, né, deu impacto imediato nas vendas, a retomada é lenta, a gente teve bastante aperfeiçoamento no delivery, devido à pandemia, né, com alguns novos investimentos, para garantir a segurança também das entregas, né, a qualidade. Nos fez buscar alternativas, né, para trazer clientes, então, devido aos novos hábitos que as pessoas, né, acabaram tendo que criaram, né, com a pandemia, então a logo, né, faça em casa, foi muito fortemente batida para a gente, assim, em termos de produto. O mundo digital também nos trouxe uma aceleração bem necessária em termos de redes sociais, né, fotos, vídeos, influencers, isso para todos os tipos de negócio, não foi diferente também. Os aplicativos de entrega têm que ser muito bem avaliados, a questão de custo-benefício, devido ao percentual de comissão que fica para a empresa, então é sempre de ser avaliado. E a gente está com um projeto de expansão, na verdade, a gente inaugurou em 2020 um quiosque, né, dentro do shopping lá, do Bob's, e a gente pretende ainda ter mais projetos de expansão agora para 2021, se Deus quiser, agora até o final do ano, e também na BAFS a gente pretende acompanhar o crescimento e necessidade do crescimento do Bioparque, né, se Deus quiser a gente vai estar presente em vários momentos e vários locais de todo o território do Bioparque. Então, para finalizar, eu deixo aqui uma mensagem de um livro que foi escrito por empresários de uma franquia que é Ecoville, no caso, que eu acho muito curta e sensacional, que é Sonhe, Acredite e Faça. Né? Não adianta só sonhar, se não for acreditar, não adianta só sonhar, acreditar, mas não fazer nada. Então, a gente tem que sonhar no que a gente quer, a gente tem que acreditar que vai alcançar e tem que fazer a nossa parte para alcançar esses objetivos. Então, o que eu tinha para hoje era isso. Agradeço aí a atenção de todos. Me coloco à disposição se tiver alguma dúvida. E muito obrigada pela oportunidade novamente. Obrigada a você, Fibele.
Temos algumas perguntinhas no chat, mas antes eu gostaria de dar os parabéns, tanto pela apresentação quanto pelos bons resultados e frutos que vocês já estão colhendo, tanto com o Bob's e com a BAFS ainda, né? Com o Bioparque tem muita coisa para acontecer, muitos projetos futuros, mas que com certeza também vai ser referência. Então, Beli, antes eu só gostaria de reforçar que a pesquisa de satisfação da aula de hoje ela está disponível. Então, todos que puderem responder, é bem importante para nós avaliar tanto a aula quanto o programa. Então, Fibele, vamos para as perguntas. Nós temos 2 perguntas referente à taxa interna de retorno das franquias. Vou passar as 2, daí depois você vê se responde junto ou não, tá? Então, o Thomas, da empresa AgroOnline Ecodefense, empresa residente, as 2 empresas residentes do Bioparque, ele pergunta qual que é a taxa interna de retorno médio do investimento em uma franquia. E o Ribeiro, da Vitra Brasil, ele comenta que eles estão testando alguns modelos para franquear a marca, e ele gostaria de saber como que o franqueado escolhe a franquia, qual que é a taxa de retorno de investimento ideal. Quanto à taxa de retorno, vai depender muito do segmento, né? Vai depender muito do investimento que o franqueado fez, né? E daí vai depender também, assim, do volume de vendas, né, daquele segmento, que é o payback, no caso, essa taxa de retorno vai variar, então, conforme esses valores. Se eu tenho um investimento muito grandioso, né, e não tenho muita venda, no caso, não tenho muita saída, o meu payback vai ser bem longo, né, vão ser alguns anos, assim. Agora, se eu tiver um investimento relativamente adequado, né? Se eu não que nem eu falei, o penny profit, né? Cada centavo, isso deve ser pensado lá do começo, até no investimento, né? Eu tenho como exemplo, assim, que a gente passou até pelo Bob's, no total de pessoas treinadas, né? A gente investe no treinamento também dessas pessoas inicialmente, então não adianta eu treinar muitas pessoas, gastar muito com esse treinamento, e depois não precisar desse recurso de mão de obra, né? Então, vai depender muito desse valor que vai ser investido e depois aí do resultado dia a dia da minha loja. Então, se eu tenho um lucro, né, um faturamento mensal satisfatório, cuidando cada centavo, né, no dia a dia, assim, para poder ter esse lucro, além do que eu tenho no meu ponto de equilíbrio, o meu payback vai ser menor, né? Eu vou ter um retorno já mais adiantado. Né? Então, são 2 medidas que devem ser sempre bem niveladas. O meu investimento total, cuidando cada centavo, e o meu faturamento também mensal, cuidando cada centavo, para poder ter cada vez mais lucro e ter esse meu payback um pouco menor. E a segunda pergunta que tem interesse em franquear, no caso, né? Isso, do Ribeiro da Vitra Brasil. Isso, então, assim, tem a Associação Brasileira de Franchising, né, a ABF, ela tem acesso, qualquer pessoa tem acesso à ABF, então, e lá vai ter alguns requisitos para poder tornar o seu negócio uma franqueadora, no caso, né, e daí esse negócio tem a expansão, daí começa com outro franqueado, alguma coisa assim, até atingir os níveis de excelência para ser uma franchise mesmo, né? Então, tem um limiar que divide, assim, o que é uma matriz, uma filial, né? E o que é realmente um franqueador e uma franqueada, né? Então, isso tudo vai depender do segmento e da quantidade de lojas que ele vai poder expandir para se tornar uma franqueadora. Não sei se era isso que ele queria saber mesmo. Legal, Fibele. Se o Ribeiro ou o Tomás quiserem complementar ou fazer alguma consideração, o áudio ele tá liberado, então podem abrir o áudio e fazer. Da mesma forma, também a Fibele lançou uma enquete no meio da apresentação. Então, se alguém já teve alguma experiência com franquia, com o estudo, né, de alguma franquia, isso, ou quiser contar um pouquinho, também pode ficar à vontade, mandar no chat, ou também abrir o microfone e compartilhar com todos a sua experiência.
Eu vi que o Thomas e o Ribeiro abriram a câmera, não sei se vocês querem Thomas, comentar quer alguma falar coisa. primeiro? Você que perguntou primeiro? Não, eu só ia comentar que alguns setores, né, por exemplo, o agro não é tão comum a figura de franquia, né? Uhum, Então, acho que isso também, querendo ou não, influencia, né? Mas uhum, lógico, aí também você pode ser, tem uma oportunidade também, né? Só que ela com tem que ser certeza. trabalhada, como você colocou ali, né? Tem que ter, todo um processo, tem que passar ali, né? Para virar uma franchise, Uhum, né? uhum. Sim, mas é um mercado bem promissor, até aqui para nossa região, né? Que pode ser realmente bem promissor. Vamos lá, agradecer a oportunidade, Uhum, muito boa palestra, como sempre, né? Bioparque uhum, fazendo a diferença. Nós já estamos testando alguns modelos, seguimos lá as diretrizes da ABF. A dúvida que eu uhum, tenho é quais seriam os pontos mais importantes para uma franqueada escolher minha franquia? O que que chama a atenção uhum. da pessoa, Sim. né? E a Uhum. segunda pergunta é o tempo ideal de retorno de investimento do payback, né? Uhum, uhum. Então, assim, depende do segmento, não sei qual que seria o segmento de vocês, mas o primeiro ponto, né, que faz a gente optar, assim, escolher, né, essa ou aquela marca, é a identidade, aquilo que eu falei, a gente se identificar com aquela marca, né, gostar da marca, já se simpatizar, né, se sentir em casa, assim, de conseguir saber que eu vou vestir a camisa, né, porque o meu resultado vai ser o teu resultado. Então, é um trabalho em conjunto, né, a franqueada tem que ir bem, né, para o franqueador também ir bem. Então, é um casamento, assim, que tem que ser bom para os dois. E é crucial se simpatizar com a marca, gostar de vestir a camisa da marca, né? E a questão do investimento é bem significativo também, viu? No sentido assim que né, até pelo payback mesmo, eu posso ter então a marca A gastando 1 milhão, ou eu posso ter a marca B gastando 2 milhões, por exemplo. Mas a marca A, com 1 milhão, já vai me dar retorno, né, mais rápido, melhor ainda. Agora, se eu gastar 1 milhão e tiver um retorno só daqui 5 anos, eu já vou optar pela marca B, gastando mais e tendo um retorno mais rápido, né? A gente, assim, pela prática nossa aqui do Bob's, né, e pelo que a gente conhece também até da rede toda a nível nacional, 2 anos, 2 anos e meio, sim, é um payback, né, bem conquistador, digamos assim, né, na casa do investimento que a gente fez, né, 2 anos e meio, passou super rápido e foi gratificante mesmo ter optado por essa marca. Ótimo, muito obrigado. Obrigada, Fibele. Thomas, Ribeiro, pelas considerações. Uhum. Então, Fibele, vamos dar continuidade. O Thomas, ele tinha feito mais uma pergunta. No final, você acabou falando um pouquinho, né, dos desafios que vieram junto com a pandemia e algumas coisas que precisaram ser olhadas de uma forma diferente, ser reinventado. Uhum. Então, o Thomas coloca assim: a revolução digital e pandemia pode, de certa forma, segurar o crescimento do modelo de franquias no longo prazo? Existe algum case de sucesso de franquia que conseguiu utilizar também de ferramentas digitais para alavancar o seu crescimento? Uhum. A pandemia, né, a era digital é um desafio, sim, para todo o segmento, né? No ramo da alimentação, a gente teve, foi um impacto bem imediato, né, a questão da pandemia, porque esse consumo da pessoa que saía de casa para ir comer, né, um lanche, assim, fisicamente, presencialmente no restaurante, sair de casa, ela foi abortada, né? Não tinha mais a opção de sair de casa, bem pelo contrário, de ficar em casa. Então, tudo vai depender do marketing que você vai conseguir fazer, né? Aquela questão assim que às vezes a empresa tem uma Ferrari, mas ela está na garagem, como se diz, né? Não, tem que saber usar esse carro, saber usar através do marketing, mostrar que tem um produto que pode ser feito em casa. No nosso caso, a gente lançou daí o Big Bob Faça em Casa, né, com porções daí da família,
para fazer 5, 6 hambúrgueres, né, com vários hambúrgueres, com carne, com pão, com molho. Então, usar o marketing ao favor. E a era digital, na verdade, é isso, é você ver, né, no seu celular, com os olhos, uma imagem, um marketing que te convence de continuar comprando daquela marca que você já gosta, ou um marketing muito melhor que faça você deixar de comprar de onde você compra e passa a comprar de um novo, né? Então, o marketing é essencial para usufruir dessa era digital e poder despertar sempre o consumo nos consumidores, né? Eu acho que a atacada, assim, é em relação é ter um marketing bom, é um marketing que consegue mostrar que a Ferrari está exposta, não está dentro da garagem, como se diz. Verdade, Fibele. E muitas empresas acabaram que, inclusive, aumentaram, né, o seu lucro agora com a pandemia. Então, acho que as estratégias e o modelo de negócio da empresa também acaba que influencia bastante. Né? Sim, com um marketing bom, né, com certeza pode crescer muito, mesmo com os problemas da pandemia. Uhum. Então, Fibele, muito obrigada pela resposta, Thomas pela pergunta. Na próxima segunda-feira, nós teremos uma aula especial com a mentora do Bioparque, a Laura Castanheira, sobre assuntos regulatórios da Anvisa. Foi feito veio uma demanda, né, de algumas empresas, elas levantaram algumas perguntas, algumas dúvidas, e nós faremos, né, então, uma mentoria coletiva no formato de aula com ela para auxiliar as empresas a terem uma noção. Então, as empresas que participaram enviando perguntas ou as demais também estão todas convidadas a participar. E o próximo módulo do BPK2B começa no dia 28/6 e ele é uma continuidade do módulo de gestão geral, com o módulo de plano de negócios. Então, um pouquinho do que foi repassado no módulo de gestão geral vai ser utilizado no módulo de plano de negócios e alguns outros pontos também, para que as empresas consigam olhar para o seu plano de negócios, ver o que precisa ser melhorado, o que precisa ser incluído, e quem não tem ainda começar a elaborar. Então, vamos voltar às perguntas. Fibele, o Matheus, da Bioalgas, ele coloca assim: Fibele, muito obrigado pelas informações e parabéns pelo trabalho. Por gentileza, no quesito mão de obra, qual que é a maior dificuldade? A rotatividade é um grande problema? Sim. Infelizmente, assim, a mão de obra, ela tem sido um fator no nosso ramo, no nosso segmento da alimentação, propriamente dito, assim, mas eu vejo também outros cases de outros segmentos de franquia e de outros negócios também que não são franquias. A mão de obra é um problema, sim, porque é aquela questão que a gente treina a pessoa, né, já está sabendo todos os requisitos e todos os padrões, e daí, por algum motivo, né, a gente vai ter que trocar, ou a pessoa pede para sair e recomeça esse ciclo. Existe aquele tempo, né, que a pessoa nova precisa para estar sabendo fazer adequadamente aquela atividade, que também acaba impactando no dia a dia da loja, né, seja até às vezes com erros, né, seja com não ter toda a informação necessária. E também, assim, eu vejo que hoje nós estamos com uma geração de pessoas, né, disponível de mão de obra muito imediatista, né? Então, assim, às vezes os funcionários, as pessoas querem um resultado logo, né, do seu trabalho, e nem sempre é logo, começa como atendente, no caso, eu não vou conseguir promover como monitor, já poder ter um salário melhor, para ter alguns requisitos, algumas regalias, digamos assim, em 2 meses, 3 meses. Isso tem um processo, né, para desenvolvimento das pessoas. Aí, então, às vezes, o que acontece? A pessoa tá bem, tá indo bem com aquele cargo, mas por algum motivo surge uma oportunidade que possa ganhar R$50 a mais, né, em outro estabelecimento. E daí a pessoa muda, porque acha que R$50 naquele momento é mais importante, né, é mais satisfatório do que aguardar mais 1 ou 2 meses para entrar num processo de seleção interna e ser promovida. Então, é uma geração muito imediatista, né, eles não têm muita paciência, assim, para
aguardar, né, o seu desenvolvimento e poder crescer ao longo do tempo, né? Então, eu vejo que é uma geração nova que a gente tem aí no mercado, que quer trabalhar muito, mas que é muito volátil nesse sentido aí também, sabe? Então, é isso que eu tenho para compartilhar minha experiência nisso. Sim, é um desafio, né? Uhum. O Thomas, tem mais uma pergunta do Matheus, mas eu vou passar do Thomas antes, porque ainda é voltado no sentido de gestão de pessoas. Então, o Thomas coloca assim, em relação à universidade corporativa, quais os incentivos e estratégias utilizados para que os colaboradores utilizem desta ferramenta? Uhum. Então, assim, a gente tem esse desafio mês a mês, né? Que nem eu comentei. Tem mês, assim, que eu consegui ganhar o engajamento deles no receber o salário no primeiro dia do mês, né? Tem mês que eu consegui o engajamento já em dar um lanche, né? Dar uma pizza. Então, a gente vai mudando, vai tentando várias estratégias para que seja atrativa a questão do treinamento online, né? Porque, que nem eu falei, assim como eles recebe o treinamento físico, né, com um documento ali que tem que ler, que tem que fazer o checklist, tem ainda a plataforma digital que é importante para a pontuação, né, deles internamente e da loja também, né. Então, é usar a cabeça, é inovar o tempo todo. A gente já fez também a questão de um percentual do salário, de 2%, né, para quem fez até o dia 30, no caso do mês. Então, vai dependendo, assim, da equipe, sabe? Às vezes eu vejo que, por algum tempo, não é mais estimulante para eles receber o salário no primeiro dia do mês, então a gente vai ter que ir lá e ter mais uma ideia. Entra na questão de se reinventar também, né? E sentindo o que vai Isso. funcionando, o que não vai, e buscando estratégias. E até mesmo assim, a gente coloca para eles, muitas vezes, o que vocês gostariam de ter? Teve uma ocasião que a gente deu uma folga no sábado, porque hoje a nossa rotina ali, a folga é uma vez por semana, mas o sábado, como é um dia de maior movimento, a gente tenta, né, não dar folga. Então, a gente fez um tempo lá que quem fosse concluir 100% dos checklist online ia ganhar um sábado de folga junto com o domingo, que eles têm um domingo do mês como folga. Então, a gente emendou o sábado e domingo. Acho que a maior adesão até foi naquela época lá da folga do sábado. Legal. Acho que tem muitas estratégias, né, Fibele, que são utilizadas hoje por vocês no Bob's, mas que as empresas podem pegar alguns ganchos, ver o que pode ser implementado também dentro de casa, e boas práticas, né? Igual você comentou bastante em vários pontos, porque a franquia ela traz muita coisa pronta, mas é realmente o dono que vai pegar e vai fazer aquilo acontecer. Né? Isso, tem que estar presente, né? Tem que estar junto. Então, tá. Então, a próxima pergunta do Matheus, da empresa Bioalgas, ele coloca assim, em relação ao autoatendimento, qual a taxa de aceitação dos clientes? É uma tendência ou realidade em nossa região? Então, a gente tinha uma taxa bem participativa, né, antes da pandemia. Aí, com a pandemia, até pelo quesito, assim, de limpeza, do toque, né, de sanitizar toda vez após o uso pelos clientes, deu uma diminuída, né, eu vejo, assim, que o atendimento com a pessoa ali, com o atendente, agora com a pandemia, tem sido mais buscado do que o autoatendimento, que é o totem. Talvez com o tempo, né, pela rapidez que tem, porque, assim, quando você faz o pedido com o atendente, tem toda a troca de informação, né? Daí pergunta, às vezes não escuta, né? Até pelo uso da máscara, tem que repetir, tem todo aquele toque, aquele toque, assim, né? Com o atendente. A tendência é diminuir isso, ser mais prático, ser mais rápido usando o autoatendimento. Mas eu vi que deu uma caída justamente, eu acho que pelo fato de tocar na tela, de fazer, né? De ter o toque ali que as pessoas acham que podem se contaminar, não sei, mas teve essa questão aí um pouco com a pandemia, sim. Beleza, Fibele, obrigada. Nós não recebemos mais nenhuma pergunta até o momento, então se alguém tiver mais alguma pergunta também pode mandar.
Não sei se você tem alguma consideração final, Cibele, algum recadinho que você gostaria de deixar. Eu acho que eu falei tudo, né? Me coloco à disposição, se caso alguém quiser, né, conversar também fora de hoje, assim, né? Trocar ideia. Eu vou na BAFES 2, 3 vezes por semana também no meu parque. Quiserem marcar um café lá, né, para conversar mais, estou à disposição. Então tá, Cibele, muito obrigada pela sua participação no dia de hoje. Obrigada pelas práticas compartilhadas, pelos exemplos que você citou. Eu gostaria de agradecer também a todos que participaram da aula de hoje, que interagiram conosco. Desejar uma boa semana para todos, um bom restinho de segunda-feira. Boa noite e até a próxima segunda-feira com a aula especial com a Laura Castanheira, então, sobre assuntos regulatórios da Anvisa. Obrigada. Obrigada.